Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Reis e, em nome de toda a equipe da SKY, sejam todos bem-vindos. Pessoal, a gente já realizou alguns outros webinars aí esse ano. Final do ano passado, a Altium lançou o Altium 18, né, e a gente já apresentou aí algumas novidades do Altium 18. E o nosso assunto de hoje, ele é um assunto uma feature aí do Altium, tá? Que já existe desde 2016, se eu não me engano, tá? O Draftsman ele está disponível no Altium desde a versão 16.1, tá? E em função aí de treinamentos e conversas com clientes, eu percebo que muita gente não conhece ou não utiliza, né? E não só o Draftsman, como a própria utilização do OutJob na geração da documentação, tá? Então, por isso aí a iniciativa de criar, de apresentar um webinar sobre o Draftsman, certo? Vamos à nossa agenda aí, então. A gente vai falar um pouco sobre como era aí, como ainda muitos clientes, muitos usuários de Altium geram a sua documentação, uma documentação manual, trabalhosa, tediosa, certo? Que acaba aí desperdiçando horas do designer. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre o Output Job, tá? O Output Job File, e como ele pode aí ajudar e já resolver uma série de problemas aí, eliminar um pouco a tediosidade da documentação. Tá? Em seguida daí, vamos entrar aí no assunto, Altium Draftsman, certo? Ao final a gente vai falar um pouco aí brevemente sobre a SKA. Tá? Então vamos partir aí para a aplicação, vamos lá no Altium, tenho aberto aí esse projeto adaptador USB serial, tá, pessoal? E como é gerada, tá? Como era gerada ou como ainda é gerada em muitos lugares a documentação, de forma totalmente manual, indo lá em File, né? E aqui embaixo a gente tem as opções aí, Fabrication Outputs, Assembly Outputs, tá? Então tem muita gente que ainda utiliza esse meio para gerar a sua documentação. Aqui em Fabrication Outputs a gente tem lá como gerar os Gerbers, como gerar arquivo de furação, tá? Como gerar aí outros formatos aí para fabricação, certo? IPC 2581. Tá? Então aqui a gente tem todas as opções para a geração da documentação. Aqui em Assembly a gente tem como gerar o Pick and Place, tá? Test Point Report. O problema disso aqui é que é extremamente trabalhoso, né? O projetista tem que ir lá, gerar a documentação, vir aqui. Toda vez que for gerar a documentação, tem que configurar os Gerbers, né? Toda vez que for gerar lá a Pick and Place, daqui a pouco o padrão da Pick and Place é um pouco diferente, tem que toda vez alterar esse documento, quais as informações que eu vou levar para a minha Pick and Place, para o meu arquivo de Pick and Place. Tá? Então é extremamente trabalhoso aí e acaba exigindo bastante tempo por parte do engenheiro, técnico, designer, projetista, enfim. Certo? O que hoje já existe, aliás, há muito tempo já existe no Altium e que facilita essa criação da documentação? O Output Job File. Tá? Na árvore do projeto, ele fica lá dentro de uma pastinha chamada Settings. Tá? Então, quando a gente vai lá e adiciona aqui em Add New to Project um Output Job, um Output Job File, o Altium já cria dentro da árvore do projeto aí, essa pasta chamada Settings, né? E adiciona lá o Output Job File. Tá? O Output Job File, então, ele é um arquivo de configurações, tá? E quais configurações que ficam salvas dentro dele? As configurações da documentação. Tá? Então, aqui a gente consegue, por exemplo, gerar uma série de arquivos, né? Desde netlists, né? Então posso gerar netlists em diversos formatos, posso exportar aí arquivos para simulação, tá? Arquivos de documentação, aqui a gente tem alguns exemplos, tem um PDF 3D, tá? Para quem nunca viu um PDF 3D, eu até tenho um aberto aqui, tá? Quando a gente exporta aí um PDF 3D, então, é possível manipular, fazer quase tudo que a gente consegue fazer dentro do Alt, a gente consegue fazer dentro do PDF 3D. Tá? Eu consigo habilitar e desabilitar layers, consigo habilitar e desabilitar os componentes, tá? Silkscreen, eu consigo
manipular aqui, visualizar, tá? Da mesma forma que eu faria no Altium. Obviamente a gente só não vai conseguir editar nada dentro do PDF 3D. Tá? Muitas vezes é necessário aí criar uma documentação para montagem, né? O que é bem comum de se fazer. É comum adicionar esse PCB 3D Print aqui. O que é esse cara? Tá, eu adicionei ele aí. Vou dar um duplo clique. Ele é uma foto, né? Uma vista superior da placa em 3D. Tá? Então tem muitas empresas que acabam utilizando esse arquivo para sua montagem. Né? O pessoal que monta lá vai olhar isso, ó, beleza. Tal componente C9 fica à esquerda, o C8 logo embaixo, enfim. Né? No SMD não é tanto, né? Não é tanto utilizado a montagem manual, mas em montagens aí through hole ainda é muito comum. Tá? Então isso é um artifício aí para gerar uma documentação de montagem mais detalhada. Né? Outras coisas que a gente tem aqui dentro do Output Job que podem ajudar é a criação de PDFs onde a gente consegue configurar para cada folha quais os layers que serão plotados. Então, por exemplo, aqui eu tenho um PCB Prints. Tá? Tenho aqui uma folha configurada, e o Altium lida com isso aqui, uma terminologia chama de printout. Tá? Então eu tenho esse printout e ele vai plotar nessa folha, tá? Uma única folha então, cada printout representa uma folha, todos esses layers. Tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho outras opções aí, tá? De configuração desse PDF, desse documento. Tá? Por exemplo, Create Final, o Altium tem um padrão aí que ele cria, uma top layer, daí ele vai plotar todos esses layers, bottom, tá? Então aqui eu terei aí uma série de páginas. Tá? Isso aqui é totalmente customizável, enfim. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui e fazer um preview desse documento, vou aqui em Page Setup, fazer um preview. Ó, tá? Então, é isso aqui que eu vou ter. Tá? Os layers que eu configurei ali no meu printout, plotados aí num PDF. Tá? Qual outra forma que eu ainda tinha em versões mais antigas ainda, tá? Do Altium para realizar uma documentação talvez mais detalhada. Eu tinha a opção de criar design views. Tá? Então, vou vir aqui no meu adaptador USB serial e vou criar alguns design views. O que é o design view? Tá? Vou lá em Place, Design View, e vou adicionar aqui dois design views. Tá? Adicionei esses dois quadros, vou dar um duplo clique aqui e vou definir a área que esse meu design view vai representar. Tá? Então, vou definir aqui, deixa eu botar um grid aí de uns 100 mil. E vou definir que eu quero toda a área da minha PCB. Ó. Tá? Então, tá aqui um design view. E esse cara aqui, também, da mesma forma, vai ser a mesma região. Aí, quero visualizar toda a minha PCB. Ah, tá, mas e qual a vantagem disso aqui? Tá, a vantagem é o seguinte, a gente pode criar... Claro, aqui eu criei uma vista completa, né? Mas eu posso editar os layers que vão ser visualizados. Posso visualizar lá, por exemplo, só o top layer e o top overlay. Né? Aqui nessa outra, posso visualizar apenas o bottom layer e o bottom overlay. Tá? Aqui não tem nada em bottom, tá? Então, beleza, vai ser só essas duas vistas. Né? Posso criar uma vista aqui de um detalhe. Eu vou vir aqui e vou dar um redefinir. Quero criar aqui um detalhe. Ó. Mostrar só isso aqui. Né? Só que, claro, daí quero mostrar todos os mais layers. Né? Habilitei ali o top, o bottom e a serigrafia. Né? Quero ver isso numa escala maior. Tá? Então, no passado, se utilizava muito. Essa feature, Design Views, ela foi, inclusive, removida. No primeiro lançamento aí do Altium 18, ela tinha sido removida. Como existiam muitos usuários que ainda utilizavam isso, a Altium acabou trazendo de volta aí, as Design Views.
tá? Mas o Altium Draftman, ele veio para substituir, mas não só isso, tá? Para transformar totalmente a criação da documentação, tá? Então aqui eu criei ó, uma vista top e serigrafia e um detalhe aqui, tá? Ele poderia adicionar, enfim, texto, né? Poderia adicionar textos aqui, enfim, criar toda uma documentação, poderia adicionar uma folha de template. Então a documentação era gerada assim. Lá depois no Output Job, a gente pode configurar para aparecer os Design Views. Tá? Então aqui está habilitado aí o Design View. Pessoal, só um comentário, tá? Vocês podem encaminhar perguntas, certo? A gente tem aí o Leonardo no chat respondendo todas as possíveis dúvidas aí, tá certo? Então fiquem à vontade para encaminhar dúvidas e ele vai respondendo aí, tirando as dúvidas de vocês ao longo da nossa apresentação, tá certo? Então aqui estou habilitado aí Design Views. Tá? Vou fazer aqui um preview só para a gente dar uma olhada. Page Setup, Preview. Ó. Tá? Então aqui eu tenho já a visualização das minhas duas vistas lá, né? Das minhas duas Design Views. Certo? Aqui eu ainda teria como adicionar um título. Ó, teria como adicionar um título, tá? Sei lá. Detalhe. Aumentar aí para uns 300 mil a fonte. Tá? Detalhe A. Né? Ali poderia adicionar outro título também. Tá? Mas então isso aqui é muito mais legado. Tá? Só para a gente contextualizar aí onde que o Draftman entra. Certo? O que é uma vantagem para quem não utiliza Output Jobs, pessoal? Qual que são as vantagens aí do Output Job? Tá? Padronização e automatização no processo de documentação. Tá? Então o Output Job já traz uma certa automatização ao processo. Tá? Por quê? Por que eu digo que ele padroniza e automatiza? Tá? Uma vez que eu tiver um arquivo de OutJob configurado, eu posso utilizar ele para todos os projetos. Tá? Então, se a gente olhar aqui para esse Output Job, tá? Vocês vão ver que eu não preciso nem definir um arquivo. Ó. Eu não preciso definir, vai ser um PCB prints da minha placa adaptador USB serial PCB doc. Aqui eu estou definindo só como PCB document. Tá? O que isso quer dizer? Que não importa o projeto onde esteja associado esse job, tá? O Altium vai gerar a documentação do ponto PCB-doc. Tá? Então a gente pode configurar uma vez, né? Posso configurar lá toda a documentação. O que eu quero gerar? Pick and place. Quero gerar lá Gerber Files. Vou configurar uma vez meu Gerber, vou configurar uma vez o meu arquivo de furação. Né? Vou exportar aqui um step. Vou exportar um arquivo step. Tá? Vou exportar e gerar durante o processo do Output Job um DRC. Tá? Então, durante o próprio processo de documentação, eu já posso configurar o Altium para ele gerar um DRC. Tá? E depois que eu tiver tudo isso configurado, tá? Eu só habilito aí o que eu quero gerar. A gente não vai entrar nos detalhes do Output Job, a gente pode fazer outro webinar explicando melhor isso. Tá? Mas eu posso configurar aqui tudo que eu quero gerar. Se eu quero gerar dentro de um PDF só, se eu quero separar por tipos de PDF. Tá? E apertar um botão ali, Generate Content. Tá? No momento que eu apertar o botão, ele vai gerar todos esses PDFs. No momento que eu apertar um botão aqui, num outro possível container, né? Então posso adicionar aqui para outros tipos de arquivos que não sejam arquivos que podem ser gerados dentro de um PDF. Por exemplo, lá, o meu Pick and Place, né? Os Gerbers, tá? Arquivo de furação, né? São arquivos de texto aí. DRC vai ser gerado um HTML, tá? Step, arquivo aí 3D da PCB, certo? Então, com um clique eu vou poder gerar
todos esses arquivos. Com um clique eu vou poder gerar todos os meus PDFs. Certo? Posso configurar ali variações de montagem, se eu quiser também dentro do Output Job. Tá? Então, isso é o primeiro passo aí para quem quer melhorar o seu processo de documentação. Tá? A gente tem aí uma outra ferramenta, tá? Uma outra feature que pode ajudar muito também e vai automatizar ainda mais o processo de documentação. A gente vai fazer um webinar especial para ele, que é o Project Releaser. Tá? Com o Project Releaser ele já pega aí todos os output jobs e gera documentação, a gente consegue revisar, enfim, é outro assunto. Tá, pessoal? O Draftsman, tá? Onde que entra o Draftsman? Então, o Draftsman ele traz uma série de vantagens, tá? Fica muito mais fácil de gerar aí uma documentação rica, tá? Rica em detalhes, rica em vistas, tá? Então a gente consegue adicionar facilmente vistas de montagem, de fabricação, detalhes, comentários, tá? Lista de materiais, eu consigo integrar os diferentes tipos de arquivos que fazem parte da minha documentação dentro de um único documento, tá? Eu consigo padronizar também, então mais uma vez, o que eu quero dizer com padronizar? Eu posso criar templates, tá? Posso criar templates aí do Draftman, tá? A gente vai ver isso em seguida na demonstração. Tá? Toda vez que eu for lá e editar, por exemplo, mover um conector ou mover qualquer coisa que seja dentro do meu projeto, tá? Com um clique eu vou lá e atualizo o meu documento Draftman. Tá? E, obviamente, ele tem também a integração com o Output Job. Se a gente for olhar aqui na seção de Documentation Outputs, a gente tem aqui o Draftman. Tá? Ele só não está habilitado aqui porque eu ainda não tenho nenhum documento Draftman associado ao projeto. Tá certo? Vamos criar, então, um arquivo aí. Vamos criar um documento do Draftman. Tá? Vou criar um documento utilizando esse projeto que a gente já conhece aí. A gente sempre trabalha com ele nos nossos webinars. Tá? Vocês têm aí na página, na pasta de exemplos. Tá? É um arquivo que vem por default quando vocês instalam aí o áudio. Tá? A nossa SL1, Spirit Level. Tá? Então eu vou usar esse projeto para gerar aí um arquivo do Draftman. Tá? O que eu vou fazer aqui então? Clicar com o botão direito, Add New to Project, Draftman Document. Certo? Imediatamente o Altium vai abrir essa janela aqui, tá? Perguntando já se eu quero utilizar algum template. Tá? Isso aqui é importante. Por default, tá, pessoal? Vocês, por exemplo, se abrirem aí no Altium de vocês, vocês não vão ter apenas essa opção default. Tá? Eu só estou vendo essa opção default porque eu modifiquei o caminho dos templates. Então, se a gente clicar aqui, a gente consegue configurar a pasta onde vão estar os templates. Tá? Então, eu mudei aqui para essa pasta do Webinar. Tá? Mas se eu setar aqui para default, ó, set to defaults, eu vou poder, vou dar um OK aqui. Tá? E ó, já aparecem aí os outros templates. São templates default também. Tá? São templates aí que o próprio Altium já traz. Né? Então, tenho aí com 3 vistas, né? Default Fabrication Drawing. Tá? Eu não vou usar esses templates. Inclusive, eu vou voltar lá para a pasta onde estava setado. Tá? Tá aqui. Vou dar um OK. E vai aparecer só default mesmo. Tá? Vou dar um OK. Aqui eu consigo ainda configurar aí os layers que vão aparecer. Tá? Deixei todos marcados. Tá aqui o projeto, PRJ-PCB, documento PCB-Doc. Tá aí. Vou dar um OK. E a gente vai então aí para o ambiente Draftman.
Tá? Então, por default vai vir essa folha com um grid nessa cor laranja e alaranjado. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, só vou remover esse grid. Tá? Então, aqui no painel Properties, ó, vejam aí, no Altium 18 a gente tem muitas coisas integradas que foram integradas, aí, consolidadas no painel Properties. Tá? Então, tudo que é tipo de propriedade, seja de documento ou de componente, enfim, a gente acessa através do painel Properties. Tá? Então, eu desabilitei aqui o checkbox. Tá? Outra coisa que eu vou fazer é trocar o tamanho também dessa página. Vou alterar aqui de uma A4 para uma A2. Tá? Tá aqui configurado então a minha folha A2. O que eu vou fazer? Vou adicionar vistas. Tá? A gente pode usar a Active Bar, tá? Que está aqui, ou lá das opções de Place. Né? Se eu clicar com o botão direito, eu também tenho aqui as opções de Place. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar uma vista de montagem. Tá? Vou dar um OK. O Altium vai verificar aí todos os componentes, né? Ver o que tem o que tem em 3D associado, o que não tem, certo? Como é uma vista de montagem. E tá aí. Essa é uma vista de cima, né? Uma vista superior. Legal. Vou adicionar mais algumas vistas de montagem aqui. Vou pegar aqui nesse primeiro, ó, Insert Board Assembly View. Tá? Ele vai trazer a mesma vista. Ó. Só vou adicionar ela aqui. O próprio Draftman já ajuda a alinhar essas vistas. Certo? Então, vou adicionar essa aqui. Vou adicionar mais uma aqui do lado. Tá? Adicionei essas 3 vistas. O que eu vou fazer? Eu vou alterar essas vistas. Eu não quero 3 vistas superiores, eu quero uma vista lateral. Tá? Então, cliquei na vista. Lá no painel Properties, eu vou alterar lá embaixo, na seção Properties, ó, tá aqui, para vista lateral. Tá aqui, ó, Right, tá? Uma vista lateral da esquerda. Vou alinhar, o Draftman já ajuda a alinhar. Tá? Tá aí, tem o nome da vista aqui, View from Right Side, escala 1:1. Tá? A gente pode alterar então a escala livremente, tem uma série de configurações aqui que a gente pode, que são possíveis, certo? Essa vista que está aqui embaixo, eu vou alterar ela para uma vista frontal. Ó, vou adicionar aqui uma vista frontal. Tá aí. Vou alinhar. Adicionei 3 vistas de montagem. Tá? Então isso pode certamente ajudar bastante aí na hora de montar essa placa. Tá? Vou adicionar aqui algumas outras vistas. Tá? Vou adicionar aqui, vou lá em Place, vou adicionar vistas de fabricação, Board Fabrication Views. Tá? Ele vai de novo verificar os componentes. Está aqui, ó, ele traz por default aí uma vista do top layer. Tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, vou adicionar mais uma vista de fabricação. E só vou depois clicar em cima dela e alterar aqui de top layer para top overlay, que é a serigrafia, certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui a serigrafia da minha PCB. A gente tem outras vistas, como por exemplo, vista de furação, tá? Então tem uma Drill Drawing View aí, tá? Eu consigo adicionar aqui também uma Drill Table, tá? Não adianta muito ter a vista de furação sem entender o que significa cada símbolo, então tá aqui a nossa Drill Table, tá? Eu consigo adicionar ainda documentação referente ao meu stack, né? Como é que vai ser o empilhamento, como é que vai ser fabricada essa placa, quantos layers ela tem, tá aqui, Layer Stack Legend, certo? O que mais? Tá? Eu consigo adicionar lista de materiais, eu consigo adicionar dimensões, tá? Vou adicionar, por exemplo, a minha lista de materiais aqui, vou adicionar ela aqui no cantinho, assim, isso aqui eu vou puxar um pouco mais para o lado,
Tá? Eu consigo adicionar uma vista isométrica da minha PCB. Tá? Então, vou lá em Place, Additional Views, Board, Isometric View. Tá aqui. Ó, tá? Tem uma vista isométrica da minha PCB. Vou adicionar outra vista isométrica aqui. E só vou alterar. Essa é uma vista de cima, frontal. Vou alterar para esse outro. Aliás, a gente pode ter desse jeito, mas o que eu quero fazer mesmo é pegar do outro lado. Ó. Tá, então eu posso vir aqui, adicionar essa vista, adicionar essa vista. Tá? Eu consigo adicionar detalhes aqui também. Tá? O que eu quero dizer com isso? Posso pegar esse cara aqui, por exemplo, e adicionar um detalhe. Ó, quero pegar esse cara aqui e vou adicionar um detalhe. Ó, tá lá o detalhe. Posso alterar a forma como eles se conectam, ao invés de ter uma legenda ali, detalhe A, eu posso conectar eles dessa forma. Tá? Eu consigo cotar essa placa facilmente. Então, vou fazer um Place Linear Dimension aqui. Consigo cotar ela simplesmente clicando aqui nas linhas. Tá? Ó, aqui eu consigo cotar também. Lateral, mesma coisa. Tá? Poderia alterar essa legenda para cá. Certo? O que mais, pessoal? A gente consegue adicionar notas. Tá? Vou adicionar aqui uma nota, por exemplo. Ó, posso adicionar aqui notas. Posso criar callouts para essa nota. Posso criar callouts para identificar qual item da minha lista de materiais é cada um desses componentes. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um place callout e vou selecionar aqui, dar um zoom nesses caras e vou criar um callout. Ó, esse cara é o item 37 da minha lista de materiais. Tá? Vou clicar aqui em cima do callout. Ó, no painel Properties aqui, então, eu consigo configurar o meu callout. Tá? Então, não quero ver o número dele na lista de materiais. Eu quero ver um texto customizado aí. Então, posso dizer lá, sei lá, Jeep. Vou chamar ele de Jeep. Ou quero ver um parâmetro dele. Aqui, ó, tá vendo com o parâmetro designator. Tá vendo com o parâmetro designator. Poderia vir aqui um parâmetro de altura, tá 0, não está configurado o parâmetro de altura. Poderia tentar aqui comentário, ó, tá aí. Comentário do componente. Tá? O que mais? O no item. Tá? Qual item da lista de notas lá é esse componente? É o 1. Tá? Então lá depois eu posso ir lá e ver o que é o item 1 das notas. Tá certo? Eu quero adicionar outros callouts aí. Vou adicionar um callout para esse cara aqui, um callout para esse cara aqui. Tá? Posso adicionar aqui também não só dimensões lineares, posso adicionar dimensões aqui dos furos. Ó. Um furo de 3,3 milímetros. Tá? Então a gente consegue criar uma documentação muito rica utilizando o Draftman. Tá? Claro, aqui eu estou fazendo tudo dentro de uma única folha. Mas poderíamos ter várias folhas. Né? Então vocês podem organizar esse conteúdo da forma como vocês acharem melhor. Tá? Aqui eu ainda conseguiria fazer outras coisas, modificar, por exemplo,
adicionar cores lá para poder ver os pads. Ó. Tá aqui os pads. Ó. Pad SMD e pad TrueHole. Em verde TrueHole, em azul pad SMD. Tá? A lista de materiais, ela tá agrupada aqui, ó. Tá? Então, componentes que tenham o mesmo comentário ali, tá? Que é o valor, estão agrupados. Tá? Mas eu poderia vir aqui e alterar aqui para uma lista onde eu vou ter um por um. Ó. Então, aí, listados um por um. Tá? Então, a gente consegue configurar todas essas vistas de objetos que estão inseridos. Posso mexer na escala aqui desse desse detalhe. Né? Eu poderia criar aí um cara maior ainda. Né? Aqui o espaço tá pequeno, então tem que ficar 2 para 1. Tá? A gente consegue adicionar objetos gráficos também, posso adicionar imagens livremente, tá? Círculos, linhas, retângulos, todos aqueles objetos gráficos que vocês já conhecem lá do editor de esquemático, vocês conseguem também utilizar aqui. A gente consegue adicionar tabelas em branco, né? Então aqui é uma tabela simples, por exemplo, eu defino aí o número de linhas e colunas. Ó, e posso adicionar então essa tabela aí. Aí posso depois configurar lá um título para a tabela. Tá? Então a gente tem uma série de objetos aí que são possíveis de serem inseridos no nosso arquivo do Draft. Tá? Posso pegar aqui uma seção, ó, uma board section view, pegar e adicionar aqui como se a placa fosse cortada. Tá? Então tem a visão aqui desse corte. Ó, ele está fazendo aí se a placa fosse recortada aqui nesse ponto, eu teria essa vista aqui. Ó. Tem as achuras aí. Enfim. Então, poderia deixar ele mais para cá. Tá? Então a gente tem como criar uma documentação muito rica utilizando o Draft. Tá? Uma vez que eu tenho isso aqui para um projeto, tá? Uma vez que eu faço isso uma vez, eu posso salvar. Para todos os projetos aí da nossa empresa, a gente vai ter esse padrão de documentação. 3 vistas de montagem, 3 vistas de fabricação, 2 vistas isométricas, uma vista ali da placa recortada ali no meio, né, um detalhe, enfim, de um ponto onde pode ser mais sensível aí à montagem, né, a lista de materiais e o stack. Tá? Quero colocar isso lá dentro do meu template de projetos. Isso é outra coisa que é muito subutilizado no áudio. Né? Vocês podem ter um template de projetos onde vocês vão salvar aí uma única vez todas as propriedades que ficam lá salvas no arquivo de projeto. Tá? Sem entrar em muitos detalhes, todas essas configurações lá em Project Options ficam salvas dentro desse arquivo. Vocês podem adicionar folhas de esquemático, folhas, arquivos de PCB, né? Podem deixar configuradas regras de projeto, por exemplo, né? Regras gerais. Podem deixar adicionado aí output jobs, podem deixar adicionado arquivos do Draftman. Tá? Mas o Draftman, mesmo que não esteja lá no template do projeto, a gente consegue salvar um template do Draftman, tá? E toda vez que vocês forem adicionar um arquivo Draftman ao projeto de vocês, vocês podem utilizá-lo. Tá? Criei esse meu projeto aqui, tá? Do Draftman. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou salvar esse cara aqui. Vou dar um OK aqui dentro dele. E vou fazer o seguinte, vou salvar isso aqui como um template. Quando a gente salva o arquivo do Draftman como um template, a gente perde algumas das atribuições, tá? Então, algumas coisas são até lógicas, né? Por exemplo, callouts. Né? Se eu tenho uma placa diferente, não vou ter como saber para qual
componente está apontando o callout, então vai ser perdido essa informação de callout. Ah, se eu tenho uma borda de placa diferente, então eu vou ter cotas diferentes, as cotas também vão ser perdidas. Tá? Então a gente tem uma série de coisas, detalhes, se eu não me engano, também são perdidos. Tá? Vou salvar esse arquivo então como um template. Tá? Vou fazer aqui, clicar com o botão direito em cima dele e vou dar um Save As. Tá? Para esse Save As, eu vou jogar ele dentro na pasta que está acima, aqui, que é a pasta do Webinar. Tá? Vou chamar ele aí de temp. Tá? Vou chamar de temp e no tipo de arquivo eu vou colocar aqui Altium Draftsman Document Templates. Tá? Vejam que eu também tenho como salvar aqui Sheet Templates. Tá? Isso aqui é para definir tamanho de folha, cabeçalho, esse tipo de coisa. Tá? E aqui eu vou salvar um Document Template. Tá? Que é para ele salvar todas as vistas, aí, todos os objetos. Tá? Esse padrão aí que eu acabei de gerar para vocês. Tá? Então vou salvar como temp twf.dot, o formato é diferente. Vejam que o arquivo do Draftsman ele é um arquivo do tipo DWF, tá? Mas o template é do tipo dot, DWF.dot. Tá? Vou salvar então esse cara, ele vai me avisar aqui o que eu estou perdendo, ó, Dimensions, Callouts, Section Views e Detail Views. Tá? Era esperado, tá? São coisas que não tem como manter mesmo, vão ser alteradas de um projeto para outro. Tá? Vou botar aqui um Don't Ask Again During the Session. Ok. Tá? Salvei, ele já me mostra que o que perdeu. Ó, né? Aliás, o arquivo já foi salvo. Inclusive, ele já não está mais nem na pasta do projeto, já está aparecendo ali, se vocês olharem na árvore do projeto, como um arquivo de link. Ó, isso significa que ele não está dentro da pasta do projeto. Tá? Outra coisa, tá, que também é esperado, se a gente tem um projeto, né, uma placa com um tamanho diferente da placa que foi gerada, esse template, tá, isso pode ter consequências depois quando a gente for usar esse template. O Altium, ele vai tentar escalar isso, mudar, mexer nas escalas para que tudo entre dentro do documento. Tá? Então, uma leve correção aí do arquivo Draftsman pós a utilização aí do template pode ser necessária. Tá? Então, eu salvei esse template aí do Draftsman e eu vou pegar um outro projeto aqui, pegar esse WCT. Esse WCT é um projeto que a gente usa às vezes no treinamento. Tá? Tá aqui, um projeto bem diferente, um projeto aí mais quadrado, né? Tá? Então tem um formato de placa bem diferente. E vou adicionar um arquivo do Draftsman e vou usar aquele template que a gente acabou de salvar. Então cliquei com o botão direito em cima do projeto, Add New to Project e vou adicionar aqui um Draftsman Document. Tá? Então já está lá ó, o meu temp. Tá? E lembrando, tá? Ele está aparecendo aqui porque eu salvei na pasta, tá? Cuja o Altium está indo lá buscar os templates do Draftsman. Tá? E isso não serve só para os templates do Draftsman. Percebam que aqui eu estou dentro da janela de preferências do Altium. Tá? E o Draftsman ele aponta para uma pasta diferente. Tá? Diferente do que? Diferente da pasta dos outros templates, tá? Porque a gente tem uma série de templates default do próprio Altium, templates de projeto, templates de folhas, tá? Que é configurado lá em Data Management. Tá? Então aqui em Data Management eu tenho a versão aqui templates também, tá? Que por um acaso eu também apontei para a pasta aí do nosso webinar, tá? Mas para o default ela fica lá em públicos, documentos públicos, Altium, tá? AD18 templates. Lá vocês vão encontrar, toda vez que forem criar um novo projeto, vão encontrar uma série de templates já de projeto. Tá? Mas isso é outro assunto. Tá? Então aqui eu vou selecionar esse template e vou usar para esse projeto aí WCT WC Topping. Tá certo? Vou dar um OK. E o Altium vai começar a buscar lá as informações do template, vai checar as bibliotecas, tá? Ó,
começou a adicionar. Vejam que a placa é muito maior do que a outra. Tá? Então, a gente vai ter uma confusão esperada aqui. Ó. Tá? Então, para fazer a mesma coisa que eu fiz naquele outro projeto com essa PCB, eu teria que alterar aqui até o tamanho da folha. Ó. Então, talvez com uma folha A0. Né? Pelo menos para colocar as vistas aqui todas. Ó. Tá? Então, vejam que ele mexeu na escala também. Tá? Então, vamos mexer aqui um pouquinho. Mas todas as vistas estão aqui. Vou dar um clique aqui em cima dessa vista lateral, ó, e lá no painel Properties eu vou alterar a escala. Tá? Esse aqui também. Vou pedir para ele usar. Vejam que até ele aumentou a escala, então a gente não vai nem precisar aí, de uma folha desse tamanho A0, não. Tá? Uma simples folha A1 ou até menor vai funcionar. Ó, vejam o que aconteceu aqui. Eu mexi no tamanho da folha e eu quase perdi lá na borda as vistas. Tá? Mas aqui já vai dar. Esse tamanho aqui já vai dar. Tá aqui a minha vista lateral, tá aqui a minha vista frontal. Tá? Vou configurar aqui as vistas de fabricação para ficarem na escala de 1 para 1 também. Tá aqui a minha vista de fabricação do top. Tem a minha vista de furação que está aqui, configurada. Tem aqui essa outra vista de fabricação que é da serigrafia. Tá, então esse vai aqui, vou botar ela aqui até do lado, então. Vejam que o Draftsman ele já auxilia no posicionamento, né? Já ajuda, por exemplo, aqui, tá me avisando que aqui está bem no meio. Tá? Ó, já tenho aqui, então, bem espaçado tudo. As vistas isométricas. Tá? Aquela tabela que eu inseri lá. Então, eu vou deletar essa tabela aqui, não preciso dela. As notas. Tá aqui a minha lista de materiais para esse projeto aqui, como eu tô com uma página bem grande, eu posso usar até o modo flat aí dela. Tá? Então tá aí. Aqui, ainda bem pensado, a gente conseguiria usar até uma folha bem menor, tá? Mas vejam que isso é um trabalho de 5 minutos. Aqui porque eu tenho uma diferença bem grande no tipo, no formato da minha PCB, tá? O que acabou aí gerando uma certa confusão. Mas, em geral, projetos de uma mesma empresa seguem um certo padrão aí de tamanho, né, de revisão, principalmente. Não se altera tão bruscamente esse tipo de coisa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mexendo nisso aqui para modificar aqui o tamanho da folha. Ó. Acho que uma A2 funciona. Tá? Então é isso que eu estava fazendo. Ó. Tá? Aqui eu tenho as vistas laterais, fabricação, tá aqui. Tá? Então vai funcionar da forma como era esperado. Tá? Aqui ainda posso colocar as vistas de isométricas que eu perdi. Tá? Então vejam que mesmo sendo uma confusão, tá? Em menos de 5 minutos certamente eu gerei, né? Configurei, enfim, da forma como eu gostaria. Tá? Claro que a gente vai ter que adicionar ainda cotas, tá? A gente vai ter que adicionar uma série de dimensões aí, enfim. Vai ter que trabalhar um pouquinho em cima desse arquivo para ficar 100% como desejado. Tá? Mas, tá aí, um detalhe.
deixar conectado. Tá, pessoal. Esse é o Draftman. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje sobre o Draftman. Outra coisa, lá depois, então, na minha documentação, lá no meu Output Job, tá? Esse WC Topping, ele nem tem um Output Job configurado. Poderia vir aqui e adicionar um Output Job. Tá? E eu vou ter lá o Draftman habilitado. Tá? All Draftman Documents. Posso configurar aqui para que ele seja gerado depois como um PDF. Tá? Posso configurar o formato, posso habilitar aqui para ele ser gerado como um PDF depois, junto com o resto da documentação. Tá? Então, é uma ferramenta incrível, tá? Para quem é acostumado a gerar de outras formas documentação de montagem. Eu já vi muita coisa por aí, tá? Muitas metodologias bem complicadas e que dão um trabalhão. Tá? Geralmente quando eu mostro o Draftman, os projetistas principalmente, eles ficam muito contentes e animados, né? Porque a gente perde horas mexendo em documentação. Certamente. Tá certo? Pessoal, sobre a SKA brevemente, então, tá? A SKA conta aí com vários treinamentos de Altium, tá? Inclusive nós vemos Draftman e geração de templates de Draftman nos nossos treinamentos Essentials e Advanced, tá? Nós somos certificados aí pela própria Altium US, tá? A gente tem aí treinadores certificados pela Altium. Nós temos treinamentos hoje de SPICE também, temos um treinamento em parceria com o Edson Camilo sobre projetos de PCB. Tá? Então, fiquem à vontade aí se vocês acham, e eu tenho certeza que um treinamento pode alavancar aí, não digo a carreira, não só a carreira de vocês, como a produtividade, tá? Principalmente a produtividade. A gente trabalha às vezes anos com uma ferramenta e não consegue utilizar ela de forma completa. Tá? Para os clientes da SKA, a gente tem aí um suporte disponível via telefone, e-mail, ou até mesmo acesso remoto. Tá? A gente tem alguns números do ano passado aí sobre avaliação, tá? Avaliação positiva, 99,5% das vezes, avaliação superior, 55% do tempo. A gente procura aí dar sempre o melhor suporte aos nossos clientes. Se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade para entrar aí pelo 3591-2923, DDD 51, tá? E também pelo e-mail suporte@sk.com.br. Tá? A nossa equipe de consultores atende o Brasil inteiro. A SKA é a única representante da Altium no Brasil e eu tenho certeza que os nossos consultores vão ficar muito felizes em atendê-los. Tá? Mais uma vez aí, 3591-2900, TDD 51. Certo, pessoal? Em nome aí, então da Altium e da SKA, eu agradeço a participação de vocês. Se vocês quiserem enviar e-mails aí para mim, também fiquem à vontade, está aí o meu contato. Certo? Por hoje era isso. E deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Acho que todas as perguntas aí... tem algumas perguntas muito interessantes aí sobre Project Releases e Releaser e variantes. Tá? Ricardo, a gente vai conversar essa semana, tá certo? Tô te devendo uma ligação aí. Beleza, pessoal. Acho que o Leonardo conseguiu atender aí todos nos comentários. Era isso que a gente tinha para mostrar. Uma boa tarde a todos. Aí fiquem de olho nos próximos webinars. Tá? Nossa ideia aí é continuar fazendo webinars como esse, tá? Sobre os assuntos que mais importam aí para os nossos clientes. Tá certo? Um forte abraço aí, pessoal.